Olá pessoal, Shalom Adonai para todos vocês. Esse é o nosso 12º dia do nosso devocional e último dia. Que pena terminamos. Já estou com saudades de você. Passamos um tempo tão maravilhoso. Compartilhamentos, edificações, palavras reveladas, o Espírito Santo fluindo. Que maravilha, amados. Que tempo de qualidade, como o Senhor levantou homens e mulheres determinados, já estão posicionados para 2018, passarem as portas, já sendo como uma voz profética. Deus abafou o eco e deu a homens nesse propósito vozes para 2018. Eu estou muito feliz em ver como que famílias compartilharam, se uniram, oraram juntos, pastores, igrejas estiveram conosco. Eu parabenizo a todos os pastores pela iniciativa, a todos aqueles que romperam orando à meia-noite, às 3 da manhã, virando chaves, porque você recebeu chaves de autoridade. Que Deus continue te abençoando. Eu quero te convidar a continuar acessando lá o nosso canal, o meu canal. Todas as vezes você vai sempre encontrar ali uma novidade, uma palavra edificadora que vai estar fortalecendo a sua vida. Vamos estar juntos até a volta de Jesus. Eu creio nisso, amém? Então nós vamos ministrar a 12ª chave de autoridade que você vai estar virando neste ano. Ah, bispa, eu passei alguns dias e não consegui continuar as minhas orações. Não perca tempo. Volte, assista os vídeos e vamos romper no nome de Jesus. Eu quero deixar o livro de 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Aqui nós vamos compreender os códigos dessa 12ª chave de autoridade, que é a chave da cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Nesse próximo ano de plenitude, Deus quer estabelecer, fortalecer as bases para a cobertura espiritual, para que os novos discípulos e os discípulos que já foram levantados pelo Senhor sejam direcionados ao lugar do seu propósito. E nós vamos ler então esse texto. Eu quero que você compartilhe depois, lendo profundamente. Diz assim o verso 14: Então Eliseu estava sofrendo da doença, da qual morreria. E então Joás, o rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como o carro e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. E pegou o arco em suas mãos e disse ao rei de Israel. Quando ele pegou aqueles arcos, Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o oriente e atire. E atire. E a flecha da vitória do Senhor virá contra os seus inimigos. Amado, é fantástico esse texto. Aqui o Senhor nos dá um código que vai se manifestar nesse tempo, nas nossas vidas, no nosso ministério, e vamos viver a plenitude de provarmos da autoridade e cobertura espiritual. Eu quero levar você a meditar no que ocorreu nesse tempo de Eliseu. Eliseu estava debaixo de uma autoridade divina. Eliseu estava sofrendo por uma doença. Seu corpo poderia estar fragilizado. Ele poderia até estar muito debilitado, fraco, na carne, na sua estrutura. Mas o seu espírito estava pronto. Havia uma unção de Deus sobre a vida de Eliseu. A unção que ele recebeu de Elias, o preparando, o discipulando, o ensinando e o posicionando ao propósito de Deus. E um derramamento da unção que estava sobre Elias, sobre a vida de Eliseu, não podia ir para a sepultura junto com Eliseu. Tinha que ser liberada, ministrada sobre outros.
Eliseu, até o seu último dia, ele rompeu, permanecendo firme como uma cobertura espiritual. Ele não vacilou na sua missão. Isso é fundamental para o ano de 2018. Nós sabemos que o diabo tem lutado muito contra a cobertura espiritual. Ele lança dos seus ardis, das suas artimanhas, as suas mentiras, para que possa desviar os discípulos, os filhos, do plano, do propósito de Deus, para que não possamos obedecer, para que não possamos ser direcionados. Mas Deus vai restaurar o posicionamento da cobertura espiritual. É verdade que a nossa geração tem estado muito equivocada quanto a uma cobertura espiritual. Porque ser cobertura espiritual de alguém, de uma igreja, de um lugar, não é manipular, não é ditar regras. É fazer conexão de uma aliança genuína, de humildade, de quebrantamento, de relacionamento que nos une ao terceiro elo, à terceira dobra, como diz em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes diz o sábio Salomão. Ele fala a respeito do cordão de 3 dobras. Ele fala da conexão. Eu quero receber essa revelação para liberar para você. Ele fala das 2 dobras, que são a aliança, que é a unidade da cobertura com aqueles que estão sendo acobertados, os discípulos que estão sendo formados. Mas eles não estão ligados pela carne, eles estão ligados pelo Espírito, eles estão ligados ao terceiro elo, a terceira dobra, que é Deus, a cobertura maior, o mentor maior, aquele que direciona, aquele que dá a essência, aquele que traz a humildade diante de uma ligação, de uma conexão, diante de uma aliança feita por Ele. E é importante que no ano de 2018 nós venhamos entender isso, porque Deus quer usar pessoa para nos levar ao nosso destino profético. Deus quer usar pessoa para ser sobre nós direções. Mas é necessário que eu e você venhamos entender, é prioridade que você entenda que é a cobertura espiritual, que nós vamos ver lá em Salmos 91, onde o Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, debaixo da cobertura do Onipotente, descansará. E os resultados? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. O mal não chegará à tua tenda, porque você estará debaixo da cobertura de Deus, da proteção de Deus, do zelo de Deus. Deus quer nos conduzir debaixo da sua cobertura, mas isso não nos tira a ideia e o fator de entendermos que Deus levanta homens para receber as direções, que Deus posiciona profetas, autoridades, mentores nessa geração, para ser canal, para direcionar o povo de Deus, para direcionar vidas a um lugar de provisão, a um lugar de propósito, a terra de promessa. Eu vejo nesse texto que o rei, ele vai até Eliseu. Eliseu mesmo, no estado que estava pronto a ouvir a voz do Pai. E ele entra encurvando diante de Eliseu, gritando: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. Eliseu, ele estava com seu ouvido no trono, ele entende o que o rei estava passando, e agora ele dá a direção para o rei. Ele diz: pega o arco e flechas. O rei obedece, recebe as direções da autoridade espiritual. E agora, quando ele pega o arco e a flecha, Eliseu diz: coloque a mão sobre o arco. E quando ele coloca a mão sobre o arco, Eliseu tem uma atitude diferenciada e de impacto. Ele pega a sua mão e coloca sobre a mão do rei, sobre o arco. E agora ele dá a direção: atire a flecha, abra a janela do lado do oriente e atire. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Que Deus vai usar a cobertura espirituais, autoridades espirituais, para que possa receber direções e unir-se a você e a mim como intercessores. Mas o apóstolo Paulo disse para Timóteo que ele não poderia tê-lo
formá-lo, discipulá-lo, se ele não permitisse que ele tocasse na sua intimidade, que ele o direcionasse. Deus, ele quer levantar coberturas espirituais íntegras, seladas pelo Espírito, comprometidas em ouvir a voz de Deus, para poder colocar a mão sobre a mão daqueles que são levantados para estarem na frente, para estarem sendo porta-vozes de Deus, para estarem sendo missionários, profetas, evangelistas, pastores. Deus quer levantar mentores cheios do Espírito, que sejam agora uma cobertura de autoridade, que tenham as direções dadas por Deus, que tenham uma palavra liberada por Deus, que tenham a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito e conduzir o povo ao lugar da vitória. Quando Eliseu, ele coloca as mãos sobre a mão do rei, ele diz: agora abre a janela para o oriente, ele está falando, este é o caminho, esta é a direção. Em outras palavras, ele está dizendo, assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor nos leva a uma responsabilidade, tanto como cobertura, como aqueles que estão sendo acobertados. Porque nós precisamos obedecer à voz de Deus em 2018. E a cobertura espiritual vai ser um fator prioritário para que esteja posicionado no lugar certo, no tempo certo, para dar a direção àqueles que estarão prontos a ouvir a voz do Pai. Eu quero profetizar que você receberá e será cobertura espiritual. Deus levantará mentores de autoridade, vozes proféticas, que mostrarão o lado da janela da vitória, as portas que serão abertas pelo próprio Espírito, para que o povo passe, as suas famílias rompam, as suas vidas espirituais se ergam na autoridade do nome do Senhor. Quantos de nós não já passamos por uma tempestade e estivemos debaixo dela? Quantos de nós já nos tivemos exposto ao sol quente do meio-dia e precisamos de uma sombra, e precisamos de um guarda-chuva para nos proteger da tempestade? É isso que Deus vai fazer. Vai trazer coberturas espirituais no momento do caos, no momento das circunstâncias, no momento das dificuldades, das limitações, das fraquezas, do isolamento que tem levado o fracasso de muitos ministros, de muitos ministérios. O isolamento espiritual tem nos matado, tem nos levado ao suicídio. Mas Deus vai levantar homens e mulheres que serão como guarda-chuva, se aproximarão no tempo da tempestade, se abrirão diante de nós e nos acobertarão em profunda oração e direcionamento para aqueles que no meio da tempestade as águas ofuscaram a sua visão, estão quase sufocando de tão forte que é a tempestade. Isso é profético para a sua vida, isso é profético para a igreja de 2018, isso é profético para os discípulos que se levantarão com o DNA de Deus, com autoridade profética, com uma visão de águia. Nós precisamos estar debaixo da cobertura de Deus e da cobertura de homens levantados com autoridade e unção até os ossos, como tinha Eliseu. A Bíblia vai me revelar que Eliseu morre, e quando ele morre é lançado dentro de uma sepultura, e naquele mesmo tempo houve agora um homem que entrou no meio de uma caravana morto, carregado por braços de homens que agora estavam levando ele para uma sepultura, e jogam aquele homem morto na sepultura onde estava o profeta Eliseu. Quando ele bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. É isso que Deus quer fazer: levantar autoridade e coberturas espirituais que tem unção até nos ossos. Que a nossa sociedade, as nossas famílias, as nossas igrejas que estão morrendo, sendo carregadas pela calúnia, pela difamação, pela crítica, pelo esvaziamento espiritual, pela frieza espiritual, ou através de uma cobertura espiritual, de mentores de autoridade, de elo, de unção e de vida de relacionamento com Deus, eles revivam e sintam a plenitude do Senhor chegar sobre elas. Esta é a 12ª chave. Vire ela e determine que Deus colocará mentores em cada área da sua vida para serem suportes para esse novo tempo.